Olá, eu sou o Roberto, do canal Diversão e Tecnologia. E o projeto é sobre rastreador solar. No vídeo anterior, eu demonstrei lá como era o funcionamento do rastreador solar, para que ele serve, quais são os equipamentos que foram agregados aqui no circuito do rastreador solar, quais são os tipos de sensor, saída, o display, qual é a finalidade de tudo. E no vídeo de hoje eu vou demonstrar aqui as conexões da placa do nosso rastreador solar. Antes de falar sobre as conexões, vou dar uma explicaçãozinha rápida então sobre o funcionamento do rastreador solar. Para que ele serve, qual a finalidade? A finalidade dele é de manter uma placa que gera ali através dos raios solares energia. Então, através dos raios solares, essa placa então ela cria energia. E essa energia pode ser usada então para alimentar alguns tipos de equipamentos ou então ser utilizados ali para fazer uma carga de uma bateria, mantendo essa energia para ser usada posteriormente. Essa daqui então é uma placa fotovoltaica que ao receber então os raios solares, aqui são as células dela. Então ao receber então os raios solares sobre a placa, ela gera então energia. Aqui está os fios de conexão. E vamos ligar ali no circuito então para demonstrar essa placa então criando essa energia através dos raios solares. Iniciando aqui então as configurações da nossa plaquinha. Temos aqui então a parte de alimentação, sendo o negativo e o positivo, que alimenta o circuito. Aqui tem um regulador de tensão para 5 volts, porque estamos usando um microcontrolador e este opera com a tensão de 5 volts. Aqui nós temos a conexão para os motores. Aqui temos os dois servos motores e eles também são alimentados com 5 volts. Porém, ele está numa fonte separada, já que eles consomem um pouco mais de tensão, né, e de corrente, né, no circuito quando estão em funcionamento. Então ele tem aqui um circuito separado do circuito do microcontrolador, também de 5 volts, sendo que aqui pode ser usado o LM317 ou mesmo o 350 para fazer então essa fonte de 5 volts para alimentar os servos. Aqui tem as conexões dos servos, dois servos, sendo que o fio marrom é o negativo, o vermelho o positivo e o amarelo é os dados que vêm lá do microcontrolador. A mesma coisa aqui então do outro lado. Nesse outro conector, esse primeiro fio é o alimentação positiva, então aqui saem os 5 volts positivos que alimenta os nossos sensores, que são formados por 4 LDRs. Esse sinalzinho de mais aqui, separando os LDRs, serve para quê? Para fazer um sombreamento entre os LDRs, para fazer a comparação da luminosidade, e através dessa comparação faz o controle dos dois servos, direcionando então a placa fotovoltaica ou a placa solar para a posição em que o Sol se encontra, para ter a maior intensidade de luz, para poder ter a maior intensidade de tensão criada para alimentar o circuito. No próximo conector aqui é um GND. Depois temos aqui 1, 2, 3, 4 entradas que são cada um dos LDR, então envia um sinal para o microcontrolador. Então sendo aqui as entradas do LDR. O próximo conector, ele é o sinal negativo e o outro o positivo que vem da placa solar. Então esse fiozinho aqui a gente liga ali para quê? Porque nós temos nesse circuito do rastreador solar, além da função de rastrear o Sol, ele tem um voltímetro integrado que fica fazendo então a monitoração da tensão que é gerada ali pela nossa placa fotovoltaica. Os próximos três últimos aqui são os conectores do potenciômetro que controlam então a tolerância do nosso circuito. Eu vou ligar o circuito agora para fazer então a demonstração do funcionamento do rastreador, controlando então os servos e também fazendo um teste inicialmente com uma bateria para fazer a simulação da tensão que é gerada pela plaquinha solar e vai ser demonstrado aqui então no display do nosso circuito. Quando eu ligo, aparece ali uma entronização antes de colocar o circuito todo em funcionamento.
Pronto, agora já deixou o circuito funcionando, já está em funcionamento os servos motores. Aqui eu tenho o sensor LDR, que vai fazer então o controle. Se você observar, pode ver que observe então que os servos eles trabalham agora dependendo da luminosidade da comparação entre os LDRs. Vou escurecer um aqui para poder fazer a simulação do... Então, dependendo da luminosidade onde se encontra o sol, os servos trabalham levando então a placa solar ali para maior concentração dos raios solares. E aqui eu vou inserir agora a bateria, simulando a tensão que seria medido lá na plaquinha solar. Então o voltímetro agora está marcando a tensão da bateria. Tá? Quando conectar ali a placa, esse valor irá alterar, porque dependendo da posição dos raios solares que incidirem, terá maior ou menor concentração de luz, com isso terá maior ou menor intensidade do sinal da tensão que será criada pela placa. Já conectei a placa solar aqui no nosso circuito, e agora ali, ó, no voltímetro está mostrando então a criação dessa energia. Quanto mais escuro ficar a placa, sem o recebimento dos raios solares, a tensão vai diminuindo. Conforme vai aumentando, vou virar agora para a luz, vai aumentando. Vou usar aqui uma lanterna para aumentar um pouco mais os raios solares. Então, quanto mais luz ela recebe, mais tensão ela gera. Essa plaquinha aqui é para 6 volts. Então, como eu não tenho uma intensidade muito forte aqui sobre as células, estou conseguindo ali em torno de 5 volts fazer gerar a tensão. Então o funcionamento é simples do nosso circuitinho. Um rastreador solar com um voltímetro integrado, fazendo então essa monitoração constante da tensão que é gerada pela placa. As conexões foram demonstradas, os servos motores também. Quem não assistiu pode ver lá no vídeo anterior como é o funcionamento então do circuito, onde eu demonstro. E esse é o circuitinho legal, também dá para ser utilizado em feiras de ciência e tecnologia para explicar tanto na parte de ciência e as questões dos raios solares, quanto da parte eletrônica do circuito que controla então esse direcionamento daquela placa para receber o maior sinal da energia solar. Com isso conseguimos construir aí um circuito para energia renovável. Hoje em dia, com essas crises que nós estamos tendo aí no meio ambiente de crise aí, com um circuito desse a gente consegue fazer uma economia muito boa de energia.